Meus amados e queridos irmãos, vamos abrir a Bíblia nesta noite em Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8. Glória a Deus. A partir do versículo de número 1, que diz assim: E também Saulo consentia na morte deles, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judeia e de Samaria, exceto os apóstolos. E os varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens, mulheres e encerrando na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhe pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Amém? Pode sentar em nome de Jesus. Meus amados e queridos irmãos, nós estamos nos últimos dias acomodados na área da evangelização. Nós que recebemos um ofício da parte de Deus para dar a continuidade ao ministério de Cristo, que esse se chama o ID. O ID, esse é para ser executado por mim e por você. Nós não podemos, meus amados e queridos irmãos, esperar uns pelos outros, porque os últimos dias que nós estamos vivendo nesta terra aponta-se para a colheita final, porque a Bíblia Sagrada diz que quando todos os reinos da terra ouvirem o Evangelho, então está tudo consumado. Jesus ainda não voltou para levar a sua igreja, porque nós temos um déficit muito grande para com o céu. Nós se omitimos a não pregar o Evangelho, se acomodamos nos nossos lares, ficamos em casa, não procuramos aprender para ensinar. A maior fraqueza do homem e da mulher é não querer aprender, porque quando nós não aprendemos, nós se achamos incapazes de ensinar, se achamos incapazes de pregar, se achamos incapazes de levar e anunciar a Cristo. Mas a Bíblia Sagrada diz que Deus tem seus meios de trabalhar e suas formas de despertar quem está em sonolência. A Bíblia diz que Deus mandou uma grande perseguição. Deus levantou um homem por nome Saulo para despertar o seu povo. Ontem pelas madrugadas Deus me dava uma grande revelação. Irmãos, eu pude ver o mundo da forma que está, porque o mundo está maquiado. Mas ontem pela madrugada Deus me mostrara a realidade dos fatos que está ocorrendo e acontecendo no nosso país. O Senhor me mostrava, irmão, os demônios materializados andando sobre a terra, e eu podia ver as igrejas sendo atacadas e incendiadas. Eu estava escondido e eu dizia: meu Deus, me ajuda, o que é que está acontecendo, Senhor? E eu pedia socorro, irmão, e eu via que as igrejas eram queimadas, atacadas, incendiadas. E na hora, irmão, daquela grande angústia e perseguição que eu estava passando, eu via que alguns irmãos passavam de carro, e eu dizia: graças a Deus que os irmãos vêm ali, eu vou pedir uma carona para eles me levar. Diz aí que os irmãos passavam a largo, deixava eu no meio do fogo cruzado. Aleluia. Deus me mostrou a realidade analítica
Deus me mostrou o que nós estamos vivendo, o que eu estou passando. Aleluia. Tudo o que eu estou passando se trata de um ataque. Aleluia. E esse que me ataca e te ataca não dorme nem descansa. Aleluia. Mas o Deus que te chamou e me chamou, oh, aleluia, é o Deus que está com as suas mãos sobre mim, sobre você. A Bíblia diz que Deus levantou um homem por nome Saulo para assolar e perseguir a igreja. Não se assuste quando a perseguição chegar. Não se assuste. Deus vai tirar muita gente do comodismo. Deus vai arrancar, irmão, muitos obreiros dos púlpitos, pastor, presbítero, evangelista, diácono, e vai levar para a rua para pregar o evangelho. Aleluia, para anunciar a palavra de Deus. Quem vai fazer isso é o Senhor. Irmão, porque os convites, nós alertamos, nós notificamos o irmão, convidamos. Os irmãos parece que não escutam. Mas quem vai fazer não sou eu. Quem vai fazer é Deus. Deus levantou aqui Saulo. E a Bíblia diz que Saulo entrava nas casas, assolava a igreja. Saulo encerrava o povo na prisão. Saulo perseguia. E diz a Bíblia Sagrada, irmão, que ele consistiu na morte do santo diácono chamado Estevão. Mas diz a Bíblia Sagrada que os homens piedosos enterraram e sepultaram Estevão e fizeram um grande pranto por a vida daquele homem santo. Mas dali iniciava-se uma grande obra evangelística. Aleluia. Ali se iniciava, aleluia, um grande avanço da igreja. Porque diz a Bíblia Sagrada que os irmãos saíram dispersos. Um correu para aqui, um correu para lá, outro procurou se esconder no outro canto. E foi aí que Deus aproveitou a ocasião para fazer os crentes fujão pregar o evangelho. Escuta, irmão, às vezes nós não queremos ir pregar no hospital. Aí vem a enfermidade. Vem a enfermidade. Aí nós estamos lá no leito da enfermidade. Eu nunca me esqueço daquela visita que eu fiz à tua mãe. Nunca me esqueço. A mãe do William falando para mim, disse: pastor, Deus me impulsionava para pregar nos hospitais. Eu nunca vim, nunca quis, mas agora estou aqui. Eu tenho que pregar. Deus me trouxe para cá para me pregar. Olha aí, a operada do coração, dentro de um hospital, no leito da enfermidade, para pregar o evangelho. Escuta, nós estamos acomodados, irmão, trabalhando, ganhando dinheiro. E se der tempo eu vou. Se eu estiver muito cansado eu vou. Mas não se admire e não se assombre quando alguns forem parar dentro dos hospitais. Mas é melhor nós ir pregar sadio do que doente, é ou não é? É melhor. Deus usou a ocasião. Os irmãos saíram dispersos. E a Bíblia diz que Filipe desceu para Samaria. E quando Filipe desceu para Samaria, a Bíblia diz que Filipe desceu tão cheio. Filipe desceu, irmão, tão tomado pelo Espírito, que quando ele chegou naquela localidade, Filipe começou a pregar numa proporção, numa unção, num poder, numa autoridade tão grande, que os demônios corriam e saíam gritando pela autoridade que estava na vida daquele homem. Quero dizer para vocês que há poder de Deus na sua vida, a autoridade de Deus na vida de vocês. Aleluia. A autoridade do céu na vida de cada irmão aqui. O irmão mais fraco que está sentado nesta cadeira aqui nesta noite tem poder e autoridade de levantar a mão e repreender o espírito maligno em nome de Jesus. Pastor, por que isso não acontece? Porque nós desconhecemos.
Filipe, quando chegou em Samaria, Filipe começou a pregar. E a pregação de Filipe, irmão, não era a pregação crua, fria. A pregação de Filipe, irmão, era aquela pregação quente. A pregação de Filipe, irmão, era aquela pregação mesclada com azeite, meu Deus do céu. Aquela pregação de Filipe, irmão, não era aquela farofa seca, não. A pregação de Filipe era uma pregação oleosa, aleluia, cheia da presença de Deus. A Bíblia diz que quando ele chegou pregando em Filipe, vocês podem acompanhar em Samaria, a Bíblia diz que os espíritos gritavam, corria, pedia arrego, porque não suportava a presença de Deus que estava na vida daquele diácono. E havia um homem lá por nome Simão. Este homem praticava artes mágicas, era um mágico. E todo mundo de Samaria tinha Simão como autoridade influente, porque esse manifesta o poder de Deus, porque esses manifestam o ensinar de Deus. Mas era tudo falcatrua, era tudo mentira, aleluia. Era tudo coisa ali de charlatanismo. Aí quando Filipe chegou, irmão, cheio da unção, quando Filipe chegou cheio da palavra, quando Filipe chegou ali cheio da presença de Deus, a mentira foi caindo por terra, a capa foi caindo por terra, o charlatanismo foi caindo por terra, aleluia. Filipe começou a pregar o evangelho, Filipe começou a pregar e anunciar, a palavra de Deus começou a quebrar os corações, a palavra de Deus começou a libertar os oprimidos, a palavra de Deus começou a curar os paralíticos, e o nome de Jesus foi glorificado em Samaria. Eu quero dizer para vocês que a mesma unção que estava sobre Filipe está sobre esta igreja. A mesma unção que estava sobre Filipe está sobre você. A mesma unção que estava sobre Filipe, o mesmo que enviou Filipe, envia você, envia você, envia você, envia você, me envia esta igreja. O mesmo que enviou Filipe. Escute-me. Então a Bíblia diz, irmãos, que Filipe começou a obra evangelística. É bem verdade, irmão, que quando nós começamos o trabalho evangelístico, nós enfrentamos a oposição. Mas Filipe não enfrentou depois. Filipe enfrentou no começo. Só que a Bíblia diz que tudo procede para o bem daquele que ama. Então tudo que estava acontecendo ali na igreja era para o bem-estar e o crescimento da obra de Deus. Às vezes, irmão, nós atribuímos um feito de Deus por falta de discernimento espiritual ao inimigo, e atribuímos um feito do inimigo a Deus, porque não temos discernimento espiritual. Até então, quando Filipe chegou ali e começou a pregar o evangelho, o seu companheiro Estevão já tinha sido morto lá em Jerusalém. Escute, muitas das vezes, para um de nós sair, alguém tem que morrer. Alguém tem que morrer. Filipe desceu para Samaria, diga, para não morrer. Diga, para não morrer. Estevão enfrentou a oposição, bateu de frente e foi assassinado, apedrejado. Por quê, pastor? Porque Estevão pregava a verdade.
Porque Estevão anunciava, evangelizava. Porque a Bíblia diz, irmãos, que os gregos, eles não resistiram à pregação de Estevão, tampavam os ouvidos e ringiam os dentes, da tamanha autoridade de Deus que estava na vida daquele homem. Aleluia. E eu digo a vocês, a mesma autoridade que estava na vida de Estevão está na nossa vida. Está na nossa vida. Na nossa vida. O que falta é nós sair do comodismo. Mas não se preocupe. Eu acredito que nesses últimos dias Deus vai fazer como fez com Jonas. Deus vai balançar o barco, vai sacudir o barco. Deus vai mandar o marinheiro e vai dizer: acorda, dormente. Aleluia. Está na hora de fazer uma prece aí para o teu Deus aí. Faz uma prece aí para o teu Deus, porque nós estamos à beira do naufrágio. O barco está enchendo d'água e tu dormindo. Jonas disse: rapaz, isso tudo que está acontecendo é por causa de mim. Quem és tu? Ele disse: eu sou hebreu. Eu sirvo o Deus criador do céu e da terra e do mar. Eu estou em desobediência. E o comandante da embarcação disse: rapaz, e agora? Jonas disse: pronto, jogue-me no mar. Mas lançaram sortinho, dormir, desça, lembro, escolhi, é você mesmo, é por causa de você mesmo. Pegaram o Jonas, jogaram dentro do mar. Jonas disse: evangelizar, é? Vou muito. Aí Deus disse: vai. Pegou a baleia e engoliu Jonas. Aleluia. Você vai sim. Você vai sim evangelizar. Você vai sim fazer a obra evangelística. Quem disse? Quem disse que você não vai? Vai. Porque quem quer? Jeová disse: sou eu que quero. Aleluia. A Bíblia diz que quando a baleia engoliu Jonas, ele fez uma oração dizendo que estava no inferno. Ele disse: os ferrolhos do inferno me cercam, as algas cobrem a minha cabeça. Mas ele faz uma pergunta assim: Deus, será que eu tornarei a entrar novamente no teu templo? Ele faz a pergunta a Deus e faz a oração do ventre do grande peixe. E diz a Bíblia que Deus escuta a oração de Jonas. A Bíblia diz que Deus não escuta a oração de pecador, mas um coração aquebrantado Ele não desprezará. Quando ele fez a oração, a baleia soprou Jonas na praia da cidade de Nínive. Certo? Jonas, quando se levantou e olhou, estava a placa: bem-vindo à grande cidade de Nínive. Então o que Jonas deveria fazer? Cumprir com o chamado de Deus. O que eu devo fazer? O que você deve fazer? O que nós devemos fazer? Cumprir com o chamado de Deus. Aleluia. Não espere. Escuta, irmão. Eu tenho a minha sobrinha que foi operada, certo? Passou pelo vale da sombra da morte. Já está em casa. Mas ela disse: tia, eu sei por que eu estou passando isso. Ela sabe. Sabe muito bem. Assim como eu sei, você também sabe. Nós sabemos. Não tem ninguém bobo. Tem pessoas que sabem e se faz que não sabe. Mas sabe sim. Eu sei que eu tenho as minhas obrigações morais e eu sei que eu tenho as minhas obrigações espirituais. Eu sei, você sabe também. Eu tenho o meu dever para com a sociedade. Eu tenho o meu dever para com os meus negócios. Eu tenho o meu dever para com a minha família. Mas também eu tenho o meu dever para com Deus. Eu sei muito bem. Você também sabe. Todos nós sabemos que a obra deve ser feita. Por quem, pastor? Por mim e por você. Por mim e por você. Está na hora, irmão, de nós deixar de dormir até tarde. Está na hora de nós despertar do sono da indolência. Está na hora de nós, aos domingos,
os sábados. Eu não sei o dia que você pode sair, irmão, em rua, becos, atalhos e valados, levando a palavra de Deus, pregando, anunciando a vinda do Senhor, dizendo que a chegada de Jesus está próxima. Ou então nós sofreremos isso, a grande perseguição. A grande perseguição. E quando a perseguição chega, meus amados e queridos irmãos, alguns morrem, outros são presos, certo? Quem está retardando a vida de Jesus, escute isso aqui, somos nós. Quanto mais nós fechamos a boca e não pregamos, mais a vinda do Senhor se prolonga, certo? E o culpado disso é nós. Nós temos um déficit muito grande com o Senhor, de almas, bilhões e bilhões de almas, que nunca ouviram a palavra de Deus, nunca souberam que Jesus veio morrer por ele, que Jesus veio salvar a sua alma, que Jesus veio libertar do jugo da escravidão do pecado, certo? Às vezes a pessoa na pequena nossa casa, que já ouviram, mas quando olha para os feitos do homem, essas pessoas se desanimam, desacreditam, acham que isso não é verdade. E aí é onde Deus quer te usar e me usar, para nós convencer os contradizentes. É aí, nesse momento. É nesse momento que Deus quer nos usar. Amém? Amém? Filipe saiu na pregação, teve êxito, ganhou muita gente, batizou muitas pessoas. Após a igreja saber que Samaria recebia o evangelho, então foi para lá Pedro e João. Amém? Então nós temos a responsabilidade de ir plantando. Paulo disse: um planta, outro vinha aqui. Não foi Filipe, foi Pedro e João. Foi eles, né, que foram depois para Samaria implantar a igreja. Amém? Então Deus abençoe os irmãos.